Amém? Se você tem uma Bíblia, você vai abrir no livro de Atos dos Apóstolos. O capítulo é o capítulo 12, o versículo é o versículo de número 5. Vai estar aí para você ler. Amém? Eu quero falar com vocês hoje sobre intercessão. A intercessão é o que você faz quando você está pedindo por alguém. Você vai, sente a dor da pessoa ou a necessidade dela se livrar de alguma situação, e você vai e começa a lutar diante de Deus para pedir que Deus faça alguma coisa que você não está conseguindo fazer, ou que nem mesmo a pessoa sabe como fazer. Amém? Diz assim, está ali na tela, eu creio que sim, já. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Amém? As pessoas se reuniram para orar por uma pessoa. Amém? Podemos assentar. Eu quero nesta tarde conversar com você e quero com essa palavra motivar você a lutar em oração por alguém, porque na verdade nós vamos pregar isso com esse propósito de mostrar para você que você não está lutando em vão quando você resolve lutar em oração em favor da vida de alguma pessoa ou em favor de alguém. Tem momentos que as pessoas estão passando por situações onde só a oração vai resolver. Só Deus pode ser movido ou acionado através da sua oração para poder fazer alguma coisa por alguém que está doente, que está perdido, que está sem direção, alguém que perdeu a visão da própria vida e que se mantém num direcionamento que está dando ao abismo, e você percebeu isso, e de repente você não sabe o que fazer quando os argumentos faltam, quando você já não tem mais o que dizer para a pessoa, quando a pessoa já não aceita o que você diz, quando você começa a perceber que você sofre resistência unicamente por tentar orientar, aí você apela para esse poder sobrenatural, que é o poder da intercessão, que é feita no nome de Jesus. Amém? No primeiro século, a igreja, que somos nós, ela sofria muita pressão, muita perseguição, porque as autoridades judaicas, eles não se programaram para a situação que vinha depois da morte de Jesus, e isso levou eles ao desespero. Eles achavam que matando Jesus, eles simplesmente iam fazer cessar todo aquele movimento em volta do nome de Jesus, e aquela multidão que acreditava em Jesus como Messias, e eles imaginavam, vamos matá-lo, depois que a gente matar, isso aí com o tempo vai simplesmente cair da lembrança das pessoas, e tudo volta ao normal, onde nós vamos estar vamos estar sobre o controle de toda a situação religiosa. Mas aí o que aconteceu? Eles mataram Jesus, e os discípulos continuaram pregando, e o movimento continuava. Isso incomodava muito as autoridades. Incomodava por demais as autoridades perceberem que existia um grupo religioso que não era seguidor da religião judaica como eles queriam, dentro das normas que eles estabeleciam, mas que seguia um líder chamado Jesus, que havia morrido e que todos falavam que havia ressuscitado. Aquilo incomodava por demais, porque diz a palavra de Deus que esse grupo aumentava cada dia mais. Ele se multiplicava, diz a palavra de Deus, e que prova então que tinha um crescimento além da média. Havia multiplicação de irmãos. E Herodes, o que era já neto do Herodes o Grande, que estava no poder, porque eles que dominavam tudo, pelo menos se tem conhecimento que tiveram 6 Herodes. Herodes era um título, e eles queriam também agradar a sociedade religiosa tradicional, e esse Herodes, que era o neto do Herodes o Grande do tempo de Jesus, resolveu simplesmente fazer o quê? Levantar uma perseguição contra a igreja, porque para ele era muito bom poder perseguir a igreja, que a igreja também o incomodava. Toda a sua família foi incomodada pela igreja, pelos líderes cristãos ou daqueles que acreditavam no Messias.
Uma das pessoas que não deixou os Herodes em paz foi João Batista. Eles tiveram que matar João Batista para poder calar a voz do João Batista. E os cristãos então sempre tinham um posicionamento de total resistência aos Herodes, que estavam no poder, que controlavam tudo, que dominavam tudo politicamente falando. Os Herodes, eles eram muito rejeitados também pela sociedade religiosa de um todo. Por quê? Porque eles não eram judeus, eles eram edomeus, eles eram da Jordânia. E para o judeu, para ser rei, para sentar no trono, tinha que ser judeu. Era uma sequência que tinha que vir da descendência de Davi, mas de repente surgiu um homem que foi colocado ali, empurrado goela abaixo daquele povo que morava ali, e eles passaram a reinar numa verdadeira dinastia. Nem judeus eles eram edomeus, eles eram da Jordânia, e de repente assumiram o poder ali, através de acertos, através de conchavos, eles foram e dominaram o povo. Como eles fizeram isso? O Herodes, o Grande, era amigo dos imperadores de Roma, tinha amizade com os imperadores. E nesse momento em que as coisas estavam se reunindo, que os romanos iam dominar aquele lugar, ele se encostou na força maior que existia, que era o Império Romano. E quando os romanos dominaram aquele lugar, colocaram ele como testa de ferro, exatamente para dar a impressão que eles não estavam dominando totalmente o lugar, mas que tinham um rei dominando o lugar e fazendo as obras que se faziam necessárias naquela nação. E eles pegaram o amigo e colocaram Herodes no poder. Só que o povo nunca aceitou. As pessoas eram revoltadas com isso, se sentiam enganadas. Eles tinham uma tradição, a tradição de vir da linhagem exatamente de Davi para poder reinar. Eles se rebelaram, o povo se revoltava, eles tinham resistência, eles atacavam, eles faziam emboscadas. Grupos se formavam, entre esses grupos estavam os zelotes, que era um grupo que pegava em arma para poder realmente estabelecer a revolução do lugar e libertar o povo daquele domínio do Império Romano que dominava toda a Palestina. E começou a haver muita morte, muita resistência daqueles que não aceitavam o domínio dos Herodes e nem tampouco aceitavam o domínio do Império Romano. E quando eles mataram Jesus, eles pensaram, vai acabar essa resistência, mas não acabou. O pessoal continuava resistindo e aqueles que falavam em Jesus continuavam pregando e ganhando pessoas e arregimentando cada vez mais o número enorme de pessoas que acreditavam na mensagem de Jesus. Isso incomodava demais, porque estava simplesmente fazendo esvaziar a religião tradicional, e as pessoas já estavam começando a dar crédito que o Messias tinha chegado e que era o Salvador. Herodes, o neto do primeiro, pensou, o que é que eu tenho que fazer? Partir para a força. Sabe o que ele fez? Matou Tiago. Tiago, que era um dos primos de Jesus, ele simplesmente foi lá e atravessou o Tiago com uma espada e matou o Tiago. Quando ele matou o Tiago, ele percebeu que a forma de poder intimidar aquele grupo era exatamente matando. Que ele matou o Tiago, ele deve ter percebido que agradou os religiosos tradicionais, agradou o sistema que tinha o poder e o domínio do lugar. Aí ele partiu para uma outra investida mais desafiadora, resolveu matar o Pedro. E para ele matar o Pedro seria a melhor forma de poder intimidar todo mundo, porque o Pedro era o líder. O Pedro era como se fosse o pastor da igreja primitiva. Era o camarada que estava à frente, que era exposto, que todo mundo via, que todo mundo sabia, que tinha operado milagres, que tinha testemunho de poder sobrenatural através do ministério dele e daquilo que ele fazia. E ele pegou, se preparou, agora eu vou matar o Pedro, e mandou prender o Pedro. Ele prendeu Pedro, levou o Pedro para a prisão, e chegou lá ao prender, ele pensou, vou esperar passar aqui os 7 dias da festa.
É uma festa religiosa que tinha a festa dos pães asmos, uma festa que acontecia no período Israel. Deixa eu ver aqui, só para a gente poder ter mais ou menos uma ideia. Do dia 15 ao dia 21 de abril tinha essa festa. Era um período que os judeus não comiam o fermento, que tinham uma luta simbólica contra o pecado. Estava todo mundo consagrado. Aí o Herodes pensou, bem, não vou matar ele na época da festa, que vai ficar meio estranho, matar um camarada num período de festa religiosa, é melhor esperar passar a festa, e quando passar a festa, eu vou acabar com a vida dele. Ele pegou Pedro, colocou o Pedro dentro de uma prisão, e lá na prisão ele colocou 16 soldados para vigiar o Pedro. 16. E deixou o Pedro guardado lá, esperando passar o dia da festa. Talvez no dia 22 de abril ele consumava o fato, depois que todo mundo deixasse aquele período de festa religiosa. Quando prenderam Pedro, que levaram Pedro para a prisão, os irmãos não sabiam o que fazer. Vocês imaginam a igreja, o grupo de irmãos, o que é que a gente vai fazer? Para eles era difícil. Eles não eram amigos do rei, eles não tinham influência política, não tinha ninguém que pudesse chegar lá para poder fazer a defesa, eles não tinham nenhum tipo de influência social. Era um grupo que muitas pessoas rejeitavam, e eles ficaram totalmente perdidos, exatamente porque não sabiam com quem falar para poder pedir que revogasse aquela sentença e tirasse o Pedro da prisão, porque era o pastor deles, o camarada que ficava lá pregando, ensinando todo mundo, e o pessoal se sentiu totalmente refém de um sistema, se sentindo completamente perdidos, sem saber o que fazer. Eles perceberam exatamente a impotência que eles tinham diante da mão pesada do sistema religioso e político que dominava o lugar. Sabe o que eles fizeram? Vamos orar. Só orando. E diz a palavra que eles convocaram todo mundo para ir para uma vigília na casa de uma irmã chamada Maria, que morava em Jerusalém. Eles avisaram todo mundo, colocaram lá um flyzinho lá no grupo do WhatsApp deles, né? E de repente todo mundo ficou sabendo que ia ter uma vigília na casa da irmã Maria. Se fosse hoje era assim, né? Pegava o grupo, olha, vai ter uma vigília na casa do irmão. Eu acho que eles saíram avisando de boca em boca, tudo caladinho, porque ninguém podia saber de nada. E o certo é que eles avisaram, e quando chegou naquela noite, todo mundo foi para a casa da irmã Maria. E o pessoal começou a orar lá, fazer um culto de oração a noite inteira. Foi o horário que eles encontraram, porque talvez de dia até pudesse chamar a atenção. Eles acharam melhor fazer isso à noite, com a casa toda trancada, e foi aquele grupo de irmãos lá para fazer aquilo que nós chamamos de intercessão. E lá eles ficaram orando: Senhor, liberta o Pedro, Deus. Faz alguma coisa, mas não deixa o pastor da gente morrer. Eles já mataram o Tiago, agora vão matar o Pedro. A gente vai ficar como? Quem é que vai nos ensinar? Quem vai estar aqui à frente? E havia toda uma preocupação. E Deus resolveu atender a oração. Era tarde da noite, Pedro lá, quase que querendo dormir, numa sonolência, dentro da prisão, soldado para tudo quanto era lado. Além de a pessoa ser guardada da prisão, ainda tinha as cadeias. Cadeias eram umas correntes que eram colocadas no pulso e também colocadas no tornozelo, que limitava a mobilização do preso. O camarada ficava ali, só andava nos limites que aquelas correntes deixavam dentro de uma prisão. E ele está lá, preso, vigiado por tudo quanto é lado. Aí de repente aparece um homem lá dentro da prisão. Esse homem era nada mais, nada menos do que um anjo de Deus. O anjo apareceu, ele viu. No primeiro momento ele pensou que ele estava tendo uma visão que não era real. E o anjo apareceu e disse: te veste, te cinge, procura te vestir e me acompanha.
Na mesma hora que o anjo falou, as correntes caíram, tudo caiu, as cadeias caíram. Ele olhou, o anjo começou a andar, ele foi andar atrás do anjo. E o anjo começou a passar pelos soldados, e os soldados não viram nada. A porta da cadeia se abriu, e as portas foram se abrindo, e ele foi saindo. Quando chegou no portão principal que dava para a rua, o portão se abriu sozinho, automaticamente. Quando o portão se abriu, que ele se viu do lado de fora, o anjo desapareceu e ele continuou a caminhada de madrugada na rua, porque ele sabia para onde ele ia, ele já sabia que os irmãos estavam orando. E ele foi direto para casa onde os irmãos estavam orando. Quando ele chegou lá, ele bateu no portão. Quando ele bateu no portão, a empregada da casa, uma criada que se chamava Rod, era o nome dela. A Rod foi ver quem é que estava no portão, diz a Bíblia. E quando a Rod chegou lá no portão, que ela olhou, ela viu Pedro. Quando ela viu Pedro, ela voltou, em vez de abrir o portão, ela voltou para avisar os irmãos que estavam em oração. Pessoal, o Pedro está aí na porta. Quando ela falou isso, os irmãos que estavam em oração disseram: você deve estar enganada. Não é ele não, deve ser o anjo dele que está aí. Não é ele, é o anjo dele. Por que ela falou isso, diz a palavra de Deus? Porque os judeus acreditavam que todos nós temos um anjo, realmente temos, e eles achavam, dentro da cultura judaica, que o anjo andava tanto com a gente, que ficava parecido com a gente, que tinha até os cacuetes que nós temos, porque devido a essa convivência junto, de estar junto com a gente o tempo todo, eles se tornavam muito parecidos com a gente, por isso que ela falou lá, o pessoal falou: não, é o anjo dele, com certeza não é ele, mas é o anjo dele que está aí na porta. E às vezes eu fico pensando, através dessa passagem, que a Bíblia diz que os anjos do Senhor se acampam ao redor dos que o temem e os livra. Aí fica claro que você tem um anjo também, que nós temos um anjo, e que ele nos acompanha a tempo, que ele deve ter as mesmas manias que a gente tem, o tempo todo acompanhando você. Talvez os judeus estejam certos, quando eles imaginavam que o anjo ficava parecido com a gente. Se isso é verdade, eu creio. Você pode não estar vendo, mas o seu está aí perto de você. Diga glória a Deus. O meu deve estar por aqui, né, em algum lugar, mas ele está aqui. O seu com certeza deve estar com você, porque a Bíblia afirma isso, e eu acredito. E até que as pessoas foram lá, e quando chegaram lá, que olharam, era o Pedro. Eles abriram o portão, Pedro entrou, e a oração já não era mais pedir para Deus soltar o Pedro, mas agora, com certeza, aquela vigília se tornou uma vigília de agradecimento, porque eles estavam orando por um motivo, por uma razão, e aquela intercessão funcionou, a ponto então de Pedro estar ali, livre daquela prisão. Diga glória a Deus. Olha, essa passagem é uma passagem antiga, muito antiga. Isso tem mais de 2000 anos, ou quase 2000 anos, deve ter 2000 anos. Jesus morreu há 2020 anos, vamos dizer que isso aí aconteceu uns 10 ou 20 anos depois. Mas o que tem a ver isso aqui com essa passagem? Tudo aquilo que Deus permitiu que ficasse registrado aqui, tem uma importância didática para nós. Tudo que ficou registrado aqui com o intuito de passar um ensinamento para nós. E o ensinamento dessa passagem é um só: intercessão. Talvez você esteja aqui nesta noite e tem alguém que está preso. E quando eu falo prisão, eu não quero falar de uma prisão literal, mas outros tipos de prisões. Vocês sabem que as pessoas podem estar presas em várias situações. Às vezes nós nos sentimos presos em determinadas situações. Quantas vezes você percebe que você está diante de uma situação que você não tem a liberdade de decidir por você mesmo, que você se sente impossibilitado de decidir por si mesmo?
Quantas vezes você percebe uma situação em tua volta, muitas vezes dentro da tua casa, no meio da tua família, uma situação que você reconhece, a leitura que você faz de tudo é que existe um estado de prisão, às vezes dominando alguém, prendendo alguém, escravizando alguém, muitas vezes dentro da sua própria casa, e você olha, se sente impotente diante de tudo aquilo, se sente impotente diante da prisão que um filho está submetido, se sente impotente diante de uma prisão que o marido está submetido, se sente impotente diante de uma prisão em que a esposa está submetida. Às vezes essa prisão pode ser uma doença, às vezes essa prisão pode ser um problema, às vezes essa prisão pode ser um vício ou qualquer outra coisa que extrapola, que desafia toda uma situação e que você perde o controle. É para isso que serve a intercessão. É quando você esbarra nos seus limites. É quando você chega diante de uma situação e analisa e diz: não sei o que fazer, não sei como resolver, não sei como dar solução a essa situação. É quando você chega assim e percebe o limite das coisas. Quando você olha para um lado e para o outro e você pensa: não sei o que fazer. Essa é a sensação que você está tendo. Você ainda tem um recurso sobrenatural, um recurso de poder que faz mudar as coisas, mudar as situações. E esse recurso é o recurso da intercessão, da oração, do clamor a Deus, que faz com que as situações venham mudar pelo poder do nosso Deus, do Deus Todo-Poderoso. Aí se quebram as resistências, os cativeiros espirituais, que às vezes estão dominando pessoas, estabelecido na vida de pessoas, cativeiros que estão estabelecidos em situações, em convivências, em casas, em famílias, em lares. Esses cativeiros só podem ser quebrados através da intercessão e da oração. Às vezes, esses cativeiros são tão fortes, estabelecidos em vida de pessoas, que você tem que usar todos os recursos que a Bíblia ensina para você poder combater essas situações. Além da intercessão e a oração, a Bíblia diz que tem um outro recurso poderoso que se chama jejum. É quando você sai para combater mesmo qualquer situação de domínio que você precisa estourar, precisa arrebentar, precisa quebrar e poder resgatar alguém. Por quê? Porque disse Jesus que nessas situações de prisões, o inimigo das nossas vidas, que você sabe quem é, ele é especialista, disse Jesus. Ele se arma, diz a Bíblia. Jesus falou que ele se arma tanto que para colocar ele para fora, ou você arranja alguém mais forte para colocar ele para fora de uma vida, de uma casa, ou ele não sai. E disse Jesus que esses seres que causam domínio, que causam cativeiro na vida de pessoas e que exercem poder sobre a vida de pessoas, escravidão e prisão, alguns deles são tão fortes, que para você poder repreendê-los e expulsá-los, você tem que partir para o jejum. É oração e jejum. Porque se você não fizer isso, você não fica forte o suficiente para poder afrontá-los e, consequentemente, mandá-los embora. Foi Jesus que disse isso. Está lá no capítulo 9 do Evangelho de Marcos. Jesus explicou para os discípulos. Quando eles não puderam libertar um rapaz de um cativeiro espiritual que o pai levou, diz a Bíblia no versículo 20 em diante, que eles falaram com Jesus em off, em particular. Por que a gente não conseguiu? Perguntaram para Jesus. A gente está acostumado a libertar pessoas presas, escravizadas por espíritos malignos. Por que razão nós não conseguimos? E Jesus falou isso, eu vou explicar para vocês aqui. Porque há uma casta, há um tipo de demônio que você só consegue com jejum e oração. Se você só orar não é o suficiente, só jejuar não é o suficiente. Você precisa orar,
e jejuar, disse Jesus, porque você se torna forte para poder combatê-los, porque eles são muito fortes. Vamos ver onde é que está esse versículo, Thalita? Eles são muito fortes, então você tem que fazer um jejum e oração. Os discípulos entenderam, então a gente não conseguiu porque a gente não estava em jejum. Jesus, pois é, foi preciso Jesus interferir. Foi Jesus que fez a libertação da prisão espiritual do filho de um homem desesperado. Então é preciso entrar na luta. E às vezes a luta por aquela pessoa que você conhece, aquela pessoa que tem feito você chorar, você que me assiste aqui pela internet, né? Talvez você tenha chorado muito, sofrido muito, por conta de uma pessoa que de repente tomou rumos que você não sabe o que fazer. Assumiu posicionamentos que está fazendo todo mundo sofrer, todo mundo chorar. E você olha, se sente impotente, não sabe o que fazer. Baseado pela palavra de Deus, vá para a intercessão. Jesus explicando para os discípulos, mas esta casta, esse tipo, essa qualidade, não se espelhe, não se coloca para fora, não se expulsa, senão por meio de oração e jejum, falou o Senhor. Quem falou isso foi Jesus. Alguns de você tem que partir para a batalha, para a luta. De repente essa pessoa que está na sua casa, por quem você tem orado e tem intercedido, está precisando de um posicionamento mais forte da sua parte, por quê? Porque tem força maligna trabalhando nesse vício. Tem força maligna trabalhando nessa rebeldia. Tem força maligna alimentando esse desajuste. Tem força maligna provocando nessa pessoa essas deformidades. Você tem que olhar por essa visão espiritual. E quando você olha isso, você parte para a intercessão. Quando você parte para a intercessão, às vezes é necessário orar e jejuar para poder repreender isso que estabelece essa deformidade em alguém por quem você tem orado. Então, nesta noite, eu quero dizer para você, para Jesus não existe uma causa perdida. Não existe. Porque Ele mesmo falou, dizendo que os impossíveis do homem é possível para Deus, tentando dizer que Ele não tem limites. Eu tenho limites, você tem limites, você consegue ir até um determinado ponto, mas Jesus não. Ele vai além daquilo que você não consegue, unicamente por uma razão: Ele é Deus, e por ser Deus, Ele pode todas as coisas. Por ser Deus, Ele pode além dos seus limites, do seu limite de homem, de ser humano. Ele vai além. E para você poder realmente ir com Ele, além daquilo que é o máximo que você consegue, só é possível você apelando para a intercessão, para a oração, para o jejum e fazendo tudo aquilo que Ele tem ensinado para você ir além das suas forças. Diga glória a Deus. Então, nesta noite, se você tem alguém para orar, tem alguém para pedir, se você tem alguém na sua família que você entende que somente o poder da oração, jejum e intercessão pode mudar as coisas, faça isso hoje e clame a Deus e não recue, mas tenha certeza que é orando, buscando e intercedendo que as cadeias são quebradas, que os cativeiros são destruídos através do poder da intercessão e da oração feita no nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe você e que Deus ajude você no nome de Jesus.